Eles eram desobedientes e eles não estavam preparados para mais de
Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar, vem sobre nós como a chuva. As águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas, quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas. Oh, 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 vem, Senhor, vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medida, vem com tuas águas agitar. Só a igreja canta. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas, quero nadar no teu rio, quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos artelhos,
para adorar ao Senhor Jesus nesta noite. Aqueles que querem mais a sua presença, aqueles que querem mais o fogo do Senhor, que querem mais a tua glória, do poder do Senhor. Se é do teu desejo, comece a clamar agora. Comece a chamar o teu nome de Jesus, a chamar o Rei dos Reis, a chamar-te, Deus. Nos quebrante, Pai. Santo, Santo, Santo. Precisamos da tua
querido, diante da tua presença, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abrir o mar, Senhor, para que nós possamos passar, Pai amado, Pai querido, por todas as dificuldades, Senhor. Pai amado, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, Senhor, nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, entender que temos que obedecer a Tua palavra. A Tua palavra fala que nós temos que obedecer, levar os dízimos, as ofertas na Tua casa, Senhor. Então abre, Senhor Jesus, o coração de cada um, Senhor, que cada um possa entender, porque tem que ter a obediência da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cada dízimo, cada oferta que entrar na Tua casa. Abençoa os lares de cada um aqui, que está aqui presente aqui, na Tua presença aqui, Senhor. Te louvando, te agradecendo o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém. Convido a igreja para nos colocarmos de pé, para quem puder. Vamos continuar a adorar ao Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
somente em ti, não vou ser abalado. Aleluias. Glória a Deus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. E nós vamos construir nossa vida em Ti, Senhor. Porque somente Tu és o fundamento, Senhor. Tu és, Senhor, a pedra angular que sustenta toda a edificação. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui mais uma vez nesta noite rendendo louvores e glórias a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Vamos construir nossas vidas, Senhor, em Ti. Oh, vamos confiar somente em Ti, Senhor. Não vamos ser abalados, porque Tu és a nossa fortaleza. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Louvemos ao Senhor com uma grande salva de palmas, amém? O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, aleluias, aleluias, glória a Deus, amém, aleluias. Já que estão de pé, antes da gente fazer aquele senta, levanta, né? Vamos já abrir nossas Bíblias, se a gente já lê o texto sagrado, e aí você já pode se assentar, amém? Romanos capítulo 1, aleluias. Aleluia. Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 1. Amém? Outro dia, conversando com o meu genro, Gilmar, e ele estava falando sobre a carta de Romanos, lembra, Gil? E aí me deu essa vontade de... Uma vez eu preguei sobre a carta de Romanos, né? Então me deu essa vontade de retomar esse tema novamente, né? E eu pretendo pregar hoje e nos próximos cultos acerca dessa carta que é tão importante, como toda a escritura é importante, né? Mas essa carta em particular, ela tem algumas características muito interessantes e é importante que nós possamos relembrar algumas coisas que nós já até falamos, mas que nós vamos novamente retomar. Então, Romanos capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ler do 1 até o 7. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E você também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos traz nessa noite mais uma vez, porque a tua palavra, Senhor, ela é reveladora, Senhor, ela realmente é a nossa verdadeira profecia, Pai, e nós queremos, Senhor, pedir a Ti, pedir ao Teu Espírito, Pai, que venha visitar os nossos corações nessa noite mais uma vez, Senhor, para que nós possamos discorrer um pouco sobre este texto, e que este texto possa, Senhor, impactar nossos corações, transformar nossas vidas, Senhor, porque é disso que nós precisamos, e é nisso que nós temos a expectativa de nossas vidas nesse momento.
momento, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se, amém. Como eu disse, né, é uma carta muito importante e por isso que vale muito a pena nós retomarmos ela de novo, né, e refletirmos um pouquinho sobre alguns pontos, né, dessa carta, dessa epístola, né. Eu gostaria de começar fazendo uma introdução, né, acerca de Paulo, né, o apóstolo Paulo. Ele foi um vaso escolhido por Deus, né, para levar a igreja cristã até o mundo gentílico, né? Então ele muitas vezes é chamado de o apóstolo dos gentios, porque ele foi chamado por Deus para levar a palavra do Senhor àqueles que não eram, né, não eram judeus. Então ele era conhecido como apóstolo dos gentios, e ele também foi incumbido, né, de revelar aos homens o propósito de Deus, o propósito da vontade de Deus. Para isso que ele foi designado, para isso que ele foi chamado. Romanos, essa carta de Romanos, para mim, né, eu penso dessa forma, é uma verdadeira teologia sistemática do Novo Testamento. Ela traz toda a doutrina cristã, desde o primeiro até o seu último capítulo, capítulo 16, e ela, no seu bojo, no seu conteúdo, ela traz uma riqueza doutrinária muito grande, amém? Tão importante é essa carta, que eu achei uma citação de Lutero, né, de Lutero, que eu achei assim fantástica, e ele dizia o seguinte: se pudéssemos preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, o cristianismo seria salvo. Olha a importância que ele dava a essa carta, né? Ele dizia o seguinte: se de repente, por alguma eventualidade, nós perdêssemos todo o compêndio das Escrituras Sagradas, mas conseguíssemos preservar o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, nós salvaríamos o cristianismo. Por quê? Não que os outros textos não são importantes, são importantíssimos, mas é que esses dois, tanto o Evangelho de João quanto a Epístola Paulina de Romanos, tem toda a doutrina cristã. Então nós não perderíamos nada, né? Nós, com esses dois pontos, a gente conseguiria ter toda a doutrina cristã, amém? Ela é uma resposta completa, lógica e inspirada a uma grande questão que o homem tem no seu coração desde os primórdios da humanidade, que é como ser justificado diante de Deus. Isso é algo que está inerente ao coração humano, desde que o homem existe, desde que a história existe. Essa dúvida sempre teve no coração do homem: como ser justificado diante de Deus, como ser aceito por Deus. E essa carta, ela nos traz essa resposta, amém? A base da epístola, a base da carta é justificação pela fé, amém? Justificação pela fé. Aqui Paulo vai pregar muito sobre essa questão, que nós somos justificados por Deus. Deus nos torna justos pela fé. Não é por obedecer à lei, não é por fazer sacrifícios, não é por ações nossas, e também não é por mérito nosso, não é uma questão meritória, mas é uma questão de fé. Basta nós crermos, e aquele que crer em Jesus será salvo, será justificado diante de Deus, amém? Essa carta também ela é conhecida e é chamada como a catedral da doutrina cristã. Olha só a importância dessa carta. Ela traz toda a doutrina cristã no seu bojo, e ela é considerada então a catedral da doutrina cristã, amém? O resumo dessa carta, se nós pudéssemos resumir todos esses 16 capítulos, eu resumi aqui em 4 frases. E elas dizem o seguinte: primeiro, justificação dos pecadores, santificação dos justificados e glorificação dos santificados, pela fé e pelo poder de Deus, amém? Então, resumindo e explicando um pouquinho melhor esse ponto, a carta ela nos mostra como nós somos justificados diante de Deus, porque para nós sermos aceitos, temos que ser justos. E o Senhor nos justifica através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados. Então aqui essa carta ela trata sobre a justificação dos pecadores, porque outrora nós éramos pecadores, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus.
Então nós precisamos ser justificados de alguma forma para podermos entrar na presença do Senhor. E a carta ela mostra isso, a justificação dos pecadores. Ela mostra também não só a justificação dos pecadores, o pecador se tornando justo, mas ela mostra também a santificação desses que eram pecadores e se tornaram justos. Ela mostra a santificação e mostra como que Deus prepara cada um para ser santificado. E não para por aí. Depois da santificação vem o que? A glorificação dos santificados. Por isso que a palavra diz que nós temos como alvo o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos que atingir a estatura do varão perfeito. Nós estamos no processo evolutivo espiritual para chegar à estatura daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tremendo isso, irmãos. Eu não sei se vocês estão sentindo a importância dessa carta e o quanto ela é fundamental para a nossa vida. Amém? Porque ela mostra todo o processo. Ela mostra o processo desde quando o pecador é convertido, desde quando esse convertido se torna justo diante de Deus, é justificado, e aí ele entra num processo de santificação, que nós já falamos aqui tantas vezes, que a santificação ela é um processo que ela vai levando a vida toda nossa. Nós estamos hoje num processo de santificação, cada um de nós aqui, talvez estejamos cada um num estágio diferente, uns mais adiantados, outros não tão adiantados, mas todos estamos nesse processo de santificação, que é o processo onde nós estamos nos dirigindo ao alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que ser parecidos. Por isso que a palavra fala que nós temos que ser conformados ao nosso Senhor Jesus Cristo, atingir a estatura do varão perfeito, atingir a medida do varão perfeito que é Jesus Cristo. Amém? E tudo isso é pela fé e pelo poder de Deus, o poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Porque se não fosse o Espírito Santo habitando em nossos corações, em nossas vidas, talvez nós não teríamos condições, e não teríamos mesmo, de atingir essa estatura de varão perfeito. Porque a santificação, ela depende da nossa evolução espiritual, mas a nossa carne, ela é muito falha, e se nós dependêssemos somente da nossa capacidade, da nossa carne, nós não chegaríamos nunca lá. Por isso que o Senhor disse: eu vou para junto do Pai, mas vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai ser o teu consolador, Ele vai ser o teu amigo, Ele vai ser o teu guia, Ele vai ser o que vai te dar poder, Ele vai ser aquele que vai conduzir a tua vida espiritual. Aleluias! Esse é o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o Espírito Santo que está fazendo com que nós possamos atravessar esse caminho de santificação. Aleluias! Falando também um pouquinho mais sobre a carta, ela tem 3 divisões gerais e principais. A primeira parte é a divisão da carta, é a divisão doutrinária, que fala sobre a justificação pela fé, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8. A segunda parte é dispensacional, trata da igreja e do lugar da nação judaica no plano divino de Deus, vai do capítulo 9 ao capítulo 11. E a última parte fala da prática, que é a exortação à vida cristã, vai do capítulo 12 ao capítulo 16, amém? Então aqui eu fiz uma explanação geral do que é a carta, do que é essa epístola. Epístola e carta é a mesma coisa, irmãos, amém? Quando a gente fala epístola é porque é a carta, às vezes eu falo carta, às vezes eu falo epístola, né? Mas é a carta aos romanos, né? A carta que foi escrita àqueles que estavam em Roma, amém? Uma coisa interessante também, eu não tinha anotado aqui, mas eu me lembrei agora. Uma coisa muito interessante é que lá em Roma havia um grupo de cristãos muito grande, e o que era interessante é que ninguém foi até Roma para evangelizar as pessoas que ali estavam. É interessante isso, né? Então muitos historiadores acreditam que
quem levou a palavra do Senhor até Roma. Talvez tenham sido pessoas que ali em Atos 2 tivessem presenciado o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo visitou aquele grupo de discípulos, e esses discípulos receberam aquele impacto, aquele ensinamento, e levaram até Roma. É uma possibilidade, mas não é nada certo, né? Mas o importante é que o apóstolo Paulo, ele fala que ali existia um grupo de cristãos que realmente eram pessoas firmes na fé. Amém? Então, o interessante é isso, né? Que o Espírito Santo, ele trabalha nos nossos corações. É importante que nós levemos a palavra do Senhor, mas muitas vezes pessoas são atingidas, né? São impactadas pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, mesmo sem ter alguém que vá até lá levar a palavra. E nós temos algumas experiências que a gente tem visto, né? Eu vi alguns casos na internet, por exemplo, de muçulmanos que foram convertidos dessa forma, né? Através de sonho, através de visões, né? E foram impactados pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluias. O versículo 1 diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Servo de Cristo Jesus. Aqui nesse texto, servo vem da palavra nas escrituras originais, aqui no caso grego, que é o Novo Testamento, é doulos, e doulos em grego significa escravo. Então, quando nós falamos servo, não é simplesmente alguém que eu tenho uma pessoa que está acima de mim. Não, doulos era escravo. E escravo é aquele que cumpre a vontade do seu Senhor. Escravo é aquele que obedece ao seu Senhor, é que está à disposição do seu Senhor. Paulo então se considera servo, escravo de Cristo Jesus. Escravo, servo, é aquele que não se importa com a sua vontade ou os seus sentimentos. O que importa para ele é servir ao seu Senhor, no caso aqui, o Senhor Jesus Cristo. Escravo é aquele que se deixa guiar, na questão espiritual, pela vontade divina. Aquele que é escravo de Cristo se deixa guiar pelas palavras do nosso Senhor, pela palavra de Deus. Aquele que é escravo de Cristo se sujeita absolutamente a esta palavra. Então aqui é muito forte, quando o apóstolo Paulo diz: eu sou servo de Cristo Jesus, eu sou escravo de Cristo Jesus, eu não tenho mais vontade própria, a minha vida não é mais minha, a minha vida pertence a Ele, pertence ao meu Senhor, pertence àquele que é o meu Salvador. Essa é a posição, a postura do escravo, e nós não podemos ser diferentes. Nós somos servos do nosso Senhor. Nós nos intitulamos muitas vezes servo do Senhor. Muitas vezes nós dizemos com nossas próprias palavras: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu sou servo de Cristo. Mas você tem que ser servo até o ponto em que Paulo foi servo de Cristo. Você tem que ser servo de Cristo, cumprindo toda a vontade de Cristo na sua vida. Você tem que ser servo de Cristo, não se importando com a sua própria vontade, com a sua própria situação, seus próprios sentimentos. Mas você tem que se preocupar sim com a vontade de Deus para a tua vida. E muitas vezes a vontade de Deus para a tua vida não é a tua vontade. Quantas vezes nós falhamos porque nos deixamos levar pela vontade do nosso coração, em detrimento da vontade daquele que é o nosso Senhor, que é aquele que comanda a nossa vida, ou que deveria comandar. Quantas vezes não vemos pessoas dando cabeçada, errando na sua vida, porque seguem a vontade da carne e do coração, arrumam pretextos de todas as formas para justificar que Deus está no negócio, porque o que importa para nós é aquilo que agrada a nós. Mas muitas vezes a palavra do Senhor não é agradável à nossa vida terrena e física. Paulo era uma pessoa que tinha uma condição muito peculiar. Ele tinha poder, ele tinha status, tinha uma posição proeminente entre os judeus, ele tinha autoridade para mandar matar e prender cristãos.
Na sua conversão, ele estava indo para Damasco com uma carta de autorização, uma carta que dava a ele toda a autorização e toda a autoridade para mandar prender e matar. E ali no caminho de Damasco, ele é impactado pela presença do Senhor, pela visitação do nosso Senhor Jesus Cristo na vida dele. E assim que nós temos que ser, se somos servos, se somos escravos, temos que aceitar aquilo que o Senhor nos manda fazer. E Paulo, então, quando ele é impactado, ele é convertido, e é chamado agora para ser escravo de Cristo. O destino dele já estava ali delineado, e não era uma vida fácil, porque nós sabemos dos flagelos pelos quais passou esse apóstolo. Sofreu naufrágios, foi apedrejado, foi surrado, foi mordido por víboras, ficou em prisões. Então nem sempre, irmãos, nem sempre aquilo que Deus nos manda fazer é agradável a nós, mas nós sempre buscamos aquilo que nos agrada. Eu sei que o Senhor, Ele também às vezes faz os nossos caprichos, mas não é esse o propósito do Senhor. O propósito do Senhor está muito além dessas pequenas coisas que nós consideramos muitas vezes importantes em nossas vidas, que estão ao nosso redor. Isso não é importante para nós. A importância para o Senhor, o que é importante é restaurar o reino de Deus, o reino dele aqui na terra. Esse é o que é importante para ele. Então, para isso, ele usa nossas vidas, porque ele quer nos usar. Mas você vai me dizer, mas Deus é tão poderoso assim, por que ele não institui o reino? Por que ele não faz? E nós aprendemos já isso, porque existe um elo que não está ligado, porque Deus é espírito, nós estamos numa terra que é matéria, é material. E o espírito, para influir nesse mundo material, precisa ser através de pessoas físicas. Então nós somos canais que Deus usa para poder expandir o seu reino aqui nesse lugar. E Deus quer nos usar, e está nos usando, e vai nos usar muito para isso. Ser escravo de Cristo é pertencer a Ele. Aquele que é escravo pertence ao seu amo. Aquele que é escravo foi comprado pelo seu amo, foi adquirido pelo seu amo. E nós, como escravos de Cristo, como Paulo se declarava escravo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também fomos comprados. Nós somos comprados e pertencemos ao Senhor por direito de compra. E ali em 1 Coríntios 6,20 a palavra diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O preço que foi pago foi muito alto, foi um preço inimaginável. Não existe dinheiro, não existe euro, não existe dólar que possa pagar aquilo que foi pago por cada um de nós. Olha como somos valiosos. Nós custamos o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. O preço foi alto demais. Aquele que é Deus, que se encarnou, deu a sua vida e derramou seu sangue para nos comprar, para nos tirar das garras do demônio, de Satanás, porque nós estávamos presos a Satanás, porque vivíamos nas trevas, e não tínhamos como sair dessa situação se não fosse a ação divina de Deus em nossas vidas através de seu Filho Jesus Cristo, que foi ordenado a fazer um sacrifício e aceitou esse sacrifício por nós. Por isso que Paulo se declarava escravo de Cristo. E essa declaração não era da boca para fora, não.
E nós podemos ver pela história de Paulo o que ele passou e o que ele viveu pelo Evangelho do Senhor. Foi uma das pessoas talvez mais importantes no Evangelho de Jesus Cristo, na divulgação do Evangelho. Doou a sua vida, deu a sua vida em prol desse Evangelho. Nós somos escravos do Senhor, Ele é o nosso Senhor, nós somos servos. Mas, como Paulo, nós também fomos chamados para algo importante. Ser escravo de Cristo é ser liberto da falsa liberdade do mundo e do pecado, porque o mundo, ele oferece para nós uma liberdade que não tem nada a ver com a verdadeira liberdade que Deus nos oferece. Essa pseudo-liberdade que o mundo oferece a cada um de nós, dizendo para nós: olha, você tem direitos, você é livre para fazer o que você quiser, você tem autoridade para fazer o que você quiser, a democracia te garante isso, você tem todos os direitos. Nós falamos isso já tantas vezes, né? Mulheres, vocês têm os mesmos direitos que os homens, não pode abaixar a cabeça não, vocês têm que ir para cima, tem que, sabe? Gente, o mundo prega uma liberdade falsa. A verdadeira liberdade é o conhecimento da palavra de Deus, e aquilo que Deus diz a cada um de nós, através das suas escrituras, que é a sua palavra. Ser escravo de Cristo é perder a sua vida e depois achar a sua vida, a sua verdadeira vida. É perder a sua vida física, terrena, mundana, mas ganhar a sua vida espiritual e eterna. Lá em Marcos 8,35 a palavra diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Porque aquele que luta para salvar a sua vida mundana neste mundo, vai perder a sua vida espiritual, vai perder a sua autoridade, a sua vida eterna. Mas quem perder a sua vida por minha causa, o Senhor Jesus, e pelo Evangelho, a salvará. Eu não sei se vocês entenderam bem essa frase, mas olha só como ela é importante. Se você perder a sua vida por causa do Senhor e do Evangelho, você salvará a sua vida. Paulo diz que foi chamado, ele foi designado por Deus para uma esfera especial, para uma posição especial de ação em prol do Evangelho. Ele foi investido de autoridade espiritual para cumprir esses propósitos. Esse foi o chamado de Deus para a vida de Paulo, e ele diz também que foi separado. Ele foi separado, nascido para essa relação especial para com o Evangelho, consagrado, destinado ao serviço do Evangelho. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você passou aí pela rua e de repente você achou alguma coisa curiosa, não sabe o que tem aqui dentro e entrou para ver o que é. Você está aqui porque o Espírito Santo tocou no teu coração. Talvez você ainda não tenha tido a consciência ou não tenha se despertado para aquilo que Deus espera e quer da tua vida. Mas uma coisa eu posso te garantir: se você está aqui, é porque Deus te trouxe até este lugar. E eu não estou dizendo que é um privilégio teu estar aqui na Igreja Apostólica Restaurando Nações, não é isso. Eu estou falando na Igreja Universal do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando na igreja local, porque a igreja local não importa, a placa não importa. O importante é que você está aqui, no meio da igreja do Senhor, no corpo do Senhor. E se você está aqui, é porque existe um propósito na sua vida. Deus quer te usar de alguma forma, e Deus vai te usar de alguma forma.
O versículo 2 diz: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. O Evangelho, ele não foi instaurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo sem precedentes. Jesus não chegou aqui de repente e falou: eu vou instaurar aqui o Evangelho, sem nenhum precedente. Houve sim precedentes na história, porque Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele já era mencionado no Antigo Testamento. Os profetas já falavam sobre a vinda do Messias. Lá em Atos 3:22 a palavra diz: pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Moisés, há 1450 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já profetizava a vinda do Messias. Lá em Atos 3:24 diz: de fato todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Lá em Atos 2:30 diz: mas ele era profeta, falando sobre Davi. Davi era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. E quem é esse descendente? Quem é esse descendente? O filho de Davi, aleluias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o filho de Davi. Os profetas já se referiam a ele. Davi acho que foi 1000 anos antes do nascimento dele. Aleluias. As profecias sempre revelaram ao Senhor Jesus. Para isso os profetas falavam. Para isso os profetas falam. Nós esses dias, fazendo um parênteses, esses dias não, sexta-feira para ser mais exato, estávamos conversando, né? Eu, a pastora Marisa, a Luzia, o esposo dela, e a gente falou sobre profecias, que vivemos num mundo tão complicado, que às vezes as profecias levam pessoas a cometerem enganos, né? E eu comecei a pensar sobre isso, Luzia, sabe? Pensando, refletindo, a conversa não era sobre esse assunto, mas surgiu esse assunto, né? E a gente começa a entender, né, que quando Deus fala, primeiro, no Antigo Testamento os profetas falavam, porque não havia a palavra de Deus, e a vontade de Deus precisava ser divulgada, declarada, e a vontade de Deus era declarada através dos profetas. Os profetas diziam qual era a vontade do Senhor. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, hoje nós temos as Escrituras, que é a nossa maior profecia. Eu não digo que não precisamos ter profecias e profetas, não, eu creio em profecias e creio em profetas. Nós, como Igreja Apostólica, cremos nos 5 ministérios, e profetas é um deles, mas a maior profecia está na Bíblia Sagrada, amém? E quando Deus quer falar com alguém, e veja bem, nós não podemos confundir, irmãos, eu estou fazendo um parênteses aqui só para dar uma explicadinha, né? Não podemos confundir profecia com previsão, porque às vezes é muito complicado isso, porque as pessoas buscam profetas para querer saber previsão do futuro. O que vai acontecer comigo? Eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir uma namorada, um namorado, eu vou conseguir me casar, eu vou conseguir comprar uma casa. A profecia não é isso. Profecia é a vontade declarada de Deus para nossas vidas, ou para a obra do Senhor aqui na terra. Para isso é a profecia. E quando Deus fala, Deus não fala só com o profeta, Ele prepara o coração daquele que vai receber também a profecia. E eu vi um exemplo muito claro na Bíblia, falando ainda de Paulo, quando ele se converte,
na caminho de Damasco, e a luz que o Senhor emana sobre ele, e cega ele, o Senhor fala: agora você vai, Paulo, e vai para casa ali na rua direita, chamada direita, e ali eu vou te mandar um homem, Ananias, que vai orar por você, e você vai restaurar, e essa oração vai fazer com que você tenha a visão restaurada. E ao mesmo tempo o Senhor fala com Ananias: Ananias, você vai lá na rua chamada direita, e lá tem uma pessoa chamada Saulo, que é da cidade de Tarso, e ele está cego, e você vai lá orar por ele, para que a visão dele seja restaurada. Então Deus manda o profeta lá, mas também prepara o coração daquele que vai receber a profecia, porque nós estávamos discutindo isso, né? Como saber se a profecia é ou não é. Mas o Espírito Santo, ele dá o discernimento para nós. Amém? Bom, fechando aspas, vamos voltar aqui no texto, né? Que é o nosso assunto principal. Como eu disse, então, o Novo Testamento, ele já era predito no Antigo Testamento. O Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento se acha revelado no Novo Testamento. Tremendo isso. Não sou eu que disse, foi Agostinho que disse isso. Amém? O Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo. Olha que tremendo isso. Nós precisamos ler o Antigo Testamento e ter o discernimento e ter a revelação de Deus, para poder enxergar aquilo que Deus está querendo dizer sobre o Novo Testamento ali naquelas escrituras antigas. E hoje aqui no Novo Testamento nós temos revelado tudo aquilo que havia de misterioso no Antigo Testamento. O versículo 3 fala acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Jesus participou da nossa humanidade. Ele é descendente de Davi, ele se declara descendente de Davi. Paulo aqui diz nesse texto que Jesus era descendente de Davi. Davi era homem, aqui para mostrar a humanidade de Jesus, porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Para que pudéssemos, Jesus participou da humanidade fisicamente, para que nós pudéssemos participar da sua divindade espiritual. Olha que tremendo. Jesus veio participar da nossa humanidade, para que nós pudéssemos participar da sua divindade. Na sua humanidade, ele foi o pioneiro do caminho. Em Hebreus 2:10 a palavra diz: ao levar muitos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ele foi o pioneiro que levou muitos à glória. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Na sua divindade, ele é o nosso alvo. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho. O Senhor nos predestinou para sermos conforme à imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor já nos separou para isso. Amém? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ele é tudo. Aleluias. Por ele, para ele e por intermédio dele, tudo que existe foi criado. Ele é a nossa primazia, ele é aquele que tem o mais alto posto, o mais relevante em nossas vidas, ou deveria ter, porque foi Ele que pagou esse preço tão alto por cada um de nós, preço de sangue na cruz do Calvário. Ele representa a infinitude na direção da qual nos movemos.
ele representa aquilo que não tem início e não tem fim, ele representa o tudo, que para nós é o alvo, que nos direciona, que faz com que nós nos movamos nesse sentido, porque é isso que nós temos que ter em nosso coração, buscar o nosso alvo, que é o nosso Senhor, que é a glória eterna, que é o caminho de santidade, que é a restauração do reino de Deus aqui na terra. Esses são os propósitos, essa é a verdadeira profecia, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. O versículo 4 diz que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse Espírito de santidade declara a sua filiação divina, declara que Ele é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Esse mesmo Espírito de santidade que produziu a transformação no nosso Senhor, ao ponto de vir a participar da divindade, participar a divindade em sua natureza humana. Esse mesmo Espírito de santidade fez com que Jesus pudesse ser transformado, para poder participar a sua divindade na sua natureza humana, porque Ele era também humano. Mas a natureza divina estava também instaurada sobre ele. Por quê? Porque ele era filho de Deus, vindo do Pai, nascido do Pai. Por meio dele, versículo 5, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo está dizendo aqui que ele recebeu graça e apostolado, para uma missão de relevada importância, que era chamar dentre todas as nações um povo para a obediência pela fé. Essa era a missão de Paulo. Que missão relevante é esta? Que missão importante é essa? Aleluias. Isso por quê? Porque Deus amou as nossas vidas ao ponto de entregar o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todos aqueles que creem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. João 3,16. Aleluias. E o Filho amou e até morreu por seus inimigos. Romanos 5,6 diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E os filhos, nós como filhos somos constrangidos a esse mesmo amor. Nós que cremos no nosso Senhor e Salvador, por tudo que Ele fez, pelo preço que Ele pagou por nossas vidas e nossas almas, nós temos que estar desta maneira, constrangidos por esse amor. Lá em 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Aleluias, glória a Deus por isso. O Espírito Santo produz o amor nos filhos, como produto do seu fruto, como aspecto do seu fruto. Gálatas 5,22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. O amor é algo divino, divino em contraste com o egoísmo.
Aquele que tem o amor não pode ser egoísta. E o egoísmo é a principal qualidade distorcida do ser humano. É um atributo distorcido do ser humano. Servir ao próximo é amar a Deus. Amar a Deus é servir ao próximo. E servir ao próximo é trabalhar em prol do Evangelho, é ganhar almas para o reino de Deus. Isso tem que estar incrustado em nossos corações. Isso tem que estar incrustado em nosso espírito. A vontade de fazer a vontade daquele que é o nosso Senhor e Salvador. O amor é a comprovação da espiritualidade. 1 João 4, 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, porque Deus é amor. O amor não procede do homem, procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se o amor procede de Deus, aquele que ama é porque é nascido de Deus e vem de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluias. O amor é produto da nossa regeneração. Quando nós fomos convertidos, o Espírito Santo começa a regenerar as nossas vidas, começa a nos transformar. E a característica principal dessa regeneração, dessa transformação, é o amor em nossas vidas. O amor, uma vez no coração, transforma o indivíduo para viver para o próximo. O amor no coração não te transforma para você viver para você mesmo. O amor no teu coração não te transforma para você fazer aquilo que o teu coração tem vontade. O amor no teu coração não te transforma ao ponto de você olhar somente para si mesmo. O amor no teu coração te transforma para viver para o próximo. 1 Coríntios 13 diz: assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Versículo 6, para encerrar aqui: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. O mesmo poder divino que conduziu Paulo aos pés de Cristo era o poder que iria salvar aquela gente dentre as nações gentílicas ali daquele lugar, a fim de que também viessem a cumprir as mais altas missões espirituais em favor de Cristo, tendo sido regenerados e então cheios do Espírito Santo. O Paulo aqui está dizendo: vocês também estão entre os chamados, vocês também estão entre aqueles que Deus vai usar de uma forma poderosa através do Espírito Santo na vida de cada um, para fazer a obra do Senhor aqui nesse lugar, para resgatar almas, não importa onde, talvez em nações distantes, como nós fazemos hoje através do apóstolo Comini e a apóstola Vera, que são nossos líderes espirituais, estão lá do outro lado do mundo, num país onde menos de 0,5%, né, apóstolo, são cristãos, menos de 0,5%. Existe um mundo que precisa receber o Evangelho do Senhor, e nós somos peças importantes nesse serviço em prol de Deus, em prol do propósito de Deus, e algo nós temos que fazer. Eu não estou dizendo que todo mundo agora tem que pegar um avião e ir para o Japão. Eu adoraria, porque eu amei estar lá no Japão, é maravilhoso. Mas nós podemos fazer de muitas formas: orando, enviando ou indo. Amém?
Nós fomos chamados para fora deste mundo de trevas. Igreja significa chamados para fora de um mundo pecaminoso, de um mundo decaído, de um mundo que está sob as hostes de Satanás, porque o mundo hoje ele é governado pelo príncipe das trevas. Não pense você que o mundo é governado por nós, não é. Quem governa o mundo é Satanás, e nós somos chamados para fora das trevas, desse mundo pecaminoso, para sermos cidadãos de um novo mundo. E que mundo é esse? O mundo que nós vamos entrar neste reino para servir a um novo rei. Não é o rei deste mundo terreno que nós conhecemos aqui, mas é um novo rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa servidão diante do nosso Senhor é gastarmos e sermos gastos pela obra de Deus aqui na terra, como o apóstolo Paulo foi. Ele gastou a sua vida em prol do Evangelho. Somos chamados à santidade. Ninguém pode retornar a Deus se não for santo. Ninguém pode estar na presença de Deus se não for santificado. E nós estamos aqui nesse processo, e temos que começar a levar muito a sério nossas vidas espirituais, porque a vida mundana, ela não diz nada e não traz nada de benefício para nós, espiritualmente falando. O que você pode conquistar nessa vida? Um pouco de dinheiro, um pouco de poder, posição, que você não vai poder levar. Você veio para o mundo sem nada nas mãos e vai sair daqui da mesma forma. A única diferença é que você veio de um lugar, mas para onde o lugar que você vai depender daquilo que você vai fazer aqui e de como você vai viver. Fomos chamados para pertencermos a Cristo, como uma comunidade especial, como um povo santo, como a raça eleita, como o povo de Deus, como os filhos de Deus aqui nesse lugar, para um destino elevado, para um lugar maravilhoso, que é a glória, aleluias, que nos espera, aleluias. Para terminar, irmãos, Paulo então aqui fala da sua condição especial diante dos propósitos de Deus. Nesses poucos versículos iniciais dessa carta tão importante, que nós vamos ver como ela é profunda nos próximos domingos, mas ele fala aqui um pouco da sua condição. Ele fala acerca de Jesus profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Ele fala também acerca da humanidade e da divindade de Cristo. Ele fala também de seu chamado para a importante missão em prol do Evangelho do Senhor Jesus. E por fim ele fala que nós estamos entre os chamados para pertencer a esse Cristo. O Senhor viu em Paulo alguém importante para a sua obra. O Senhor vê em cada um de nós alguém importante para a sua obra. Talvez você não dê a devida importância a você mesmo. Talvez hoje, eu não sei o que está no coração de cada um, mas muitos talvez se sintam desvalorizados, talvez não se sintam pessoas que têm algo importante a fazer nesta vida, mas o Senhor te enxerga de uma forma especial, porque Ele não olha o teu exterior, mas Ele olha o teu coração, e Ele vê em você alguém especial para ações especiais, e é por isso que Ele quer te tratar de uma forma especial. Aleluias. Talvez você nunca tenha se valorizado, mas lembre-se de uma coisa: tudo que foi dito aqui e tudo que aconteceu aqui, através do Evangelho do nosso Senhor, foi por tua causa. Por mais que você se imagine uma pessoa sem valor,
Hoje, nesta noite, eu estou dizendo para você: você tem muito valor, porque o preço que foi pago, não existem dólares, não existem euros que possam pagar o que o Senhor pagou por tua vida. Você é importante demais. Nós somos importantes demais para o Senhor, e Ele nos ama demais. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, amém? E vamos orar. Aleluia. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos trouxe aqui através do teu Santo Espírito, para recebermos a tua palavra aqui nesse lugar. O Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, digno de tudo aquilo que fazemos como escravos teus aqui neste lugar. Que as tuas bênçãos sejam sobre nossas vidas, que o seu poder, através do seu Espírito, seja sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor. Abençoa, Deus, a cada um que está aqui nesta noite, que muitas vezes, Senhor, podem ter se sentido talvez como pessoas sem valor, mas nós, Senhor, hoje entendemos que um preço muito alto foi pago, e que nós somos sim importantes para o nosso Senhor. Abençoa nossas vidas, Pai. Abençoa a vida de cada um que está aqui neste lugar. Abençoa, Senhor. Nos abençoa, Deus. Tu és digno desta canção. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. Tu és o nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Visita nossas vidas, ó Pai. Visita a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, aos nossos corações. Queremos sentir a Tua presença, queremos sentir o Teu amor aqui neste lugar. Oh Espírito Santo, mova, Senhor, mova, Senhor, em nosso favor. Feche teus olhos, abre sua boca, comece a falar com o Espírito Santo nesse momento. Se não quiser falar em voz alta, mas que você possa falar mesmo baixinho, comece a conversar com Ele, comece a pedir para que Ele venha visitar a tua vida com poder, com graça, com amor. Comece a refletir junto com Ele sobre a sua vida, sobre aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Oh, aleluia, Senhor. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção, e você vai declarar no teu coração que o Senhor é digno. Aleluias.
Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer por essa noite, por mais essa noite, que o Senhor nos deu o privilégio de podermos estar aqui na Tua presença, Senhor, te louvando, te adorando, Senhor, exaltando e glorificando o Teu santo nome aqui neste lugar, sendo ministrados pela Tua palavra, Senhor, pelas Sagradas Escrituras. Te agradecer, Deus, porque queremos ter um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor. Peço a Ti, Senhor, continua nos abençoando, Senhor, nos dirigindo através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos cumprir a Tua vontade, Senhor, aqui neste lugar. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida daqueles que não puderam estar aqui conosco, mas que vão estar nos vendo através da internet, Deus. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Pai, as Suas bênçãos e a Sua proteção nos leve debaixo de Tuas poderosas mãos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Deus abençoe a todos. Na terça-feira às 20 horas, estudo bíblico, e domingo que vem às 18h30 estaremos aqui novamente. Amém. Deus os abençoe.